você me envie a gravação para eu poder editar para botar no YouTube. Então tá, gente, olha, estamos iniciando a gravação, né, que vai ser a live aí, vai ser praticamente comandada aí pela Flávia, pelo Manuel Pedro, né, e com a presença de tradutoras e de quem mais queira continuar aqui assistindo e participando. A própria Flávia abre para o debate, se for o caso, né, ela fica aí no comando desse período. Estou saindo, uma boa semana para vocês, bom final de semana para todos vocês, tá? E até semana que vem, tá bom? Flávia, você tem um roteiro, alguma coisa, perguntas? Como é que está o esquema? Então, eu acabei de mandar aqui o link para o artista, ele vai entrar agora, e aí tem sim as perguntas, que foram perguntas que foram formuladas, uma pergunta trazida pelo professor Áureo, duas perguntas trazidas pelo Manuel e uma pergunta trazida por mim. E aí a gente vai trazer essas perguntas, o artista vai responder e a gente vai também trazer a questão das artes, vai exibir as artes. Inclusive, pode ter a ver com o trabalho também. Oi, professor. Oi. Aqui, agora não sei como é que a gente vai fazer para poder não ficar as duas aulas juntas, né? Como é que faz isso? Será que já saiu da outra? Porque eu estava ouvindo a Flávia até agora. Não, professor, eu estou aqui, eu acho que você está nas duas aulas. Então tá, então tem que ver como é que faz. Como é que eu faço? Não tem que desligar? Desliga o microfone aqui nessa sala e fica na outra. Tá. Então, peraí, deixa eu voltar aí, então. Peraí. Desliga o microfone aqui, né? Tá. Isso, professor, isso. Eu só não sei se o senhor vai precisar autorizar a entrada do Harrison. Estou permitindo, já permiti. Tá. Bom dia, Harrison. Jaqueline, eu queria combinar com a Jaqueline e com a Elisângela quem vai ficar responsável pela minha fala e pela fala do Harrison, para poder organizar direitinho. O que você sugere, Elisângela? Que geralmente a gente faz a troca de 20 em 20, né? Fala aí, Elisângela, acabei me distraindo aqui. O que você falou aí? Você falou para mim? Como vai funcionar? Vai perguntar e responder? Que a gente troca de 20 em 20. Vai ser assim, Flávia? A Flávia congelou? Eu não escutei, desculpa, gente. Tive um problema na minha conexão, desculpa. Congelou. Vai ser pergunta e resposta na hora? Como é que vai ser? Então, a gente vai fazer as perguntas e ele vai responder as perguntas e apresentar algumas obras que vão ser as obras que vão estar expostas lá no dia do arrastão, né? É porque a gente troca de 20 em 20. A gente não então vocês que sabem, que ficar melhor para vocês. Tá? Se vocês quiserem perguntar para o Manuel se fica legal para ele entender a minha parte, a parte do artista. Tá dando para me ouvir, gente? Tá, Harrison. Acho que o Áureo, ele tá mutado, ele tá falando. Não, o Áureo, ele tá ali só para poder gravar a aula. Ele não tá ele não tá participando aqui, não. Ele tá em outra aula. Então, vamos lá. Então, podemos começar? Vai começar, Jaque? Tá, então, Harrison, esse é o ponto que daqui para o que aconteceu antes a gente vai poder cortar na gravação. Vamos começar de fato agora, tá? Tranquilo. Então, vamos lá. Bom dia, gente. A gente está aqui com o artista Harrison Pierre.
Ele é produtor cultural, formado aqui na UF de Rio das Ostras. Agora ele está estudando licenciatura em artes e ele é um artista contemporâneo que faz arte digital, né? Então, bem-vindo, Harrison. Vamos falar aqui sobre seu trabalho, né? Você quer fazer alguma consideração antes da gente começar as perguntas? Bom dia. Obrigado pelo convite aí também. Para mim é uma honra estar participando aqui dessa entrevista. E vamos lá, né? Então tá. Então, Harrison, a gente está fazendo um movimento, né? Chama o Arrastão das Artes em Rio das Ostras, na UF de Rio das Ostras, né? E a proposta é trazer artistas riostrenses, né? Que não tenham ainda, não sejam artistas que sejam conhecidos ainda, e trazer maior visibilidade para eles, né? Dar voz para vocês e mostrar que o tipo de arte que a gente escolheu foram artes que movessem de certa forma, que falassem de alguma forma sobre as questões sociais que a gente está vivendo hoje em dia. Então, a primeira pergunta que a gente teria aqui para fazer seria o que te levou a se interessar, a produzir arte e exatamente esse formato atual de arte que você realiza. Sim. Foi um processo bem longo, assim, eu diria que ele meio que continua o tempo todo na vida do artista também, né? Porque a gente está sempre buscando se renovar, se melhorar, assim, né? E aí, acho que desde sempre eu meio que me familiarizei com arte, desde criança, que eu preferia ficar desenhando do que brincar com as crianças no parquinho, coisa assim, né? E eu ficava lá enfurnado naquela coisa o tempo todo, meio que mirabolando 1000 ideias na minha cabeça de meio de colocar essa imaginação para fora de alguma forma, né? E aí eu me sentia realizado com isso, assim, de poder botar para fora essas ideias. Então eu fui meio que desenvolvendo isso com o tempo, eu passei por muita coisa também de meio que ficar experimentando o tipo de arte que eu gostava de fazer. E parece que eu continuo experimentando até hoje, né? Então, a arte também tem várias coisas, tipo, tem o valor terapêutico que ela me traz, tem o valor, tipo, de algum tipo de aproximação com algo, sei lá, além do que a gente costuma entender como vida, de experienciação filosófica também, né? Legal. É um misto de sensações, de coisas também que a gente extravasa enquanto faz, né? Você acha que o curso de produção cultural te ajudou a trazer essa questão mais política, social para a sua arte, de alguma forma? Sim, ajudou. Foi uma expansão de conhecimento bem grande, né? Tipo, o escopo conceitual que eu ganhei com isso também, tipo, como explicar? Também nem dá. É muito tempo, assim, durante... A gente vai entendendo a ideia dos movimentos artísticos, né? Toda a história da arte, ela meio que fica com uma compreensão total, assim, na nossa cabeça, de alguma forma. Acho que também não é totalmente total, mas aí fica tipo uma coisa que a gente consegue entender do mundo e tipo... tô me embolando. Tudo bem. Partindo aqui para a segunda pergunta, lembrando que todas essas perguntas aqui, elas foram previamente analisadas e estudadas e sugeridas por mim e pelo Manuel Pedro, que nós estamos trabalhando em dupla, né? Uhum. Então, a segunda pergunta seria como você definiria o estilo de arte que você produz? Olha, se fosse para me comparar com as
os movimentos da arte moderna, eu diria que seria tipo um impressionismo, porque tem aquela visão do artista em cima da obra, como se fosse um filtro que atravessa a minha visão, e também uma visão mais onírica da obra, né, no caso, porque também tem uma visão surrealista. Então seria um impressionismo surrealista, mas que também não é nenhum dos dois, é uma coisa única, assim, porque também tem muito do meu traço, a coisa do traço do artista também já diz bastante da identidade dele, que ele vai desenvolver, né? Quando a gente teve a nossa pré-conversa, né? Você disse que você teve uma questão aí com as HQs, também uma determinada inspiração musical Sim. com bandas como Pink Floyd, né? Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Tem um mar de inspirações aí que eu vou catando de tempo em tempo, assim. Tem muita inspiração que eu pego de sonhos também, de coisas que eu estou fazendo no dia a dia. Tem inspirações também que vêm diretamente da UF, que me trouxeram tipo essa gama de artistas, de ideias e conceitos também, né? Das videoartes que eu estudei, dos livros de filosofia sobre a arte também, né? Então tem muita ideia misturada e às vezes é até difícil compreender qual que é qual, e é um trabalho de análise constante, né? Esse negócio das HQs também foi no início da infância, que eu tinha uma coleção de HQs, assim, da Marvel, da DC, e eu sempre ficava querendo criar um super-herói diferente, uma coisa assim. E aí isso meio que foi um incentivo inicial, né, para continuar desenhando, criando histórias de alguma forma, assim, né? Entendi. Uma coisa que mexeu com o Manuel, né? Só para contextualizar que a gente está com as intérpretes de Libras, o Manuel é nosso colega de turma e a turma é toda composta por ouvintes e o Manuel ele é surdo e então por isso que eu estou verbalizando e temos aqui a Jaqueline e a Elisângela no suporte para ajudar aqui o Manuel a compreender, por isso que eu estou verbalizando as perguntas do Manuel, tá? Mas o Manuel, quando eu apresentei sua arte para o Manuel, ele usou o termo bizarro, ele falou que tem uma característica bizarra na sua arte, né? E a pergunta elaborada, né, foi que ele falou assim, que a gente entrou em consenso, que sua arte tem uma característica em comum que chega a determinados olhos como um aspecto bizarro ou grotesco. Aí a pergunta é o que você tem a dizer sobre esse ponto de vista, né? Que as pessoas enxergam sua arte dessa forma, que tenham esse ponto de vista de bizarro e grotesco do seu modo de arte, né? De fazer arte. É uma ideia bem recorrente que tenho de mim mesmo, né? E por muito tempo eu não sabia nem explicar também por que eu fazia desse jeito as coisas. Era mais como um extravasamento emocional, né? E aí eu fui pensando em relação ao escopo teórico também que eu ganhei da UF. Eu descobri esse pensador que é o Antonin Artaud, que ele também fazia teatro e ele que inventou o teatro da crueldade, que eles diziam, né? E aí eu meio que me vi nesse cara dessa forma que eu faço as artes também, que é você explanar esse recalque que você tem dentro de você, essas ideias mais macabras que você tem, e de alguma forma transformar isso em arte, né? Tipo, você destruir para construir. Então, essa coisa de poder fazer o que quiser dentro da arte te dá esse poder de poder deformar os corpos, de transformar da forma que você quiser, assim. E, sei lá, eu sinto uma forma de desejo, como se estivesse realizando mesmo, de alguma forma, como se a pintura da carne, das coisas, assim, fosse uma coisa que se encaixasse no mundo, assim, e a gente não fala, sabe? É uma coisa que faz parte da gente o tempo todo
E as pessoas estão sempre reprimindo de alguma forma, né? Realmente. A minha defesa de monografia é justamente sobre isso, fala sobre a dualidade, né, que a gente vê na arte, né, que eu trago como o belo e o trágico, né? Então, assim, eu vejo muito disso na sua expressão de arte, né? Que tem a questão que, como disse o Manuel, a gente pode traduzir como bizarro, né? E seria essa dualidade do bizarro e do belo, ou do bizarro e do informativo. E eu acho que essa Univitelineidade. Isso, obrigada, Harrison. Isso aí. Eu acho que isso não se dá só, não é só dúbio, né? Pode ser várias características em uma coisa. Então, pode ser belo, trágico, bizarro, em uma única arte, né? Então, eu queria pedir, por favor, para que pode ser aquela até que você, para a gente exemplificar aqui a sua pintura que você intitulou Abismo Van Goghiano, não é isso? Van Goghiano, acho que é isso. Deixa eu ver se eu consigo espelhar aqui, né? Você vai você sabe como faz? Você clica aqui em apresentar agora. E aí, se não está numa guia da internet, aí você clica em uma janela ou tela inteira, e aí você vai parar de se ver, né? Mas a gente está te vendo e vendo a arte. Já começou aqui a apresentação. Não, tô me vendo. Ah, tá. Essa aqui é a outra, tá dando spoiler. Então, aí, para a gente entender aí, conhecer, até para Elisângela e a Jaqueline, que estão aqui participando e conhecendo sua arte, além de exercer esse papel fundamental de intérpretes, né? Para elas também conhecerem sua arte aqui. Então, você pode falar dessa obra em si, mas também falar aí sobre pegar o gancho, né, da nossa fala anterior sobre a questão do bizarro e etc. Uhum. Tem a questão também do desenho digital, né, que eu nem falei. Isso é verdade. Que eu optei por essa técnica, né, esse conjunto de técnicas, na verdade, porque era o mais acessível também no momento, né? Antes eu fazia tudo no papel e agora com essas ferramentas parece que eu consigo dar mais vida ao meu trabalho, né? E aí nesse trabalho aqui tem tipo muitos elementos, muitos símbolos assim que tipo remete a essa ideia do pintor trágico também, né? Tipo um Van Gogh, que a gente tem essa ideia da história dele, de que ele tipo nunca foi reconhecido durante a vida, que ele estava sempre tentando remeter algum tipo de felicidade que não acontecia de fato na vida dele, talvez, como a gente pensava. Aquela ideia do amarelo, das cores claras, das paisagens, né? Esse encontro do artista num mundo ficcional dele também, né? No mundo onde tudo pode ser perfeito para ele. E aí essa arte, ela remete a esse artista triste, né? Que não consegue meio que se realizar totalmente, talvez. E aí tem esses quadros flutuantes que tem a representação de cidade, que ela tá meio rasgada, mas se for para explicar o quadro todo também, acho que não é uma boa ideia, né? Porque Sim. é bom dar a interpretação de cada pessoa, né? Sempre bom, né? Ver. Uhum. Manuel, não sei se de repente existe a possibilidade do Manuel, da Elisângela, trazer para o Manuel e alguém trazer para a gente, não sei, como que o Manuel vê, né, essa arte, como ele interpreta essa obra, né? Pode ser, ué. Ele acha como uma coisa natural. Quando ele olha, ele acha bonito e acha natural.
ao poder contemplar, também acho muito interessante. Eu não consegui ver, ele está... Abaixa um pouco a câmera, né? Está muito perto, não consegui ver. Ele falou a questão do autor. Eu não estou conseguindo ver, Jaque, você está vendo? Não. Não, porque ele está se ajeitando e está fingindo abaixar do foco. Ele está saindo do meio da câmera. A mão dele eu não estou vendo. Ele falou que essa posição também é interessante, moço com a mão assim no queixo. Agora não consegui ver mais nada. Apareceu o chat aqui, peraí. Eu não estou vendo. Agora ele sumiu para mim. Ah, vai. Melhorou. Melhorou. Ele vai falar novamente. Não, você falou. Ele vai fazer de novo. Vai falar de novo. Eu achei essa arte muito interessante. Achei muito bonita. Esse homem ali, parece que nessa pintura ele está mostrando as angústias dele, nessa posição que ele está. Parece que ele está refletindo sobre as angústias dele, refletindo o que está em seu interior. Foi isso que eu percebi. Só isso. Eu achei uma coisa bem natural, bem normal. Ele tem alguma pergunta para fazer para o Harrison? Sim. Como que você pensou essa arte que você fez? Aí eu ia falar disso também. Ela fez importante para sua vida? Como ela trouxe? Qual a importância que ela trouxe para sua vida? Bom que você pontuou isso aí, que tipo, a forma natural que eu faço as coisas é tipo, eu não planejo antes de criar o desenho. Ele vai surgindo enquanto eu faço, sabe? É tipo um processo de... Como se eu tivesse uma biblioteca mental de elementos na minha cabeça, eu fosse dispondo eles conforme eu fosse fazendo. Então não teve tipo um planejamento prévio de que esse desenho ia ficar assim. Ele foi se construindo e ele acabou ficando desse jeito, né? E tipo, qual foi a primeira pergunta antes? O que ele representa para mim Qual a também. importância da arte na sua vida? Qual a importância dela na sua vida? Eu me vejo nesse papel do artista não reconhecido também. Então, é do mesmo jeito que esses vários outros artistas passaram pela essa mesma situação de estarem no mundo que não fala a mesma língua deles, né? De estarem meio que sozinhos dessa forma. Mas, ao mesmo tempo, eles não conseguem parar de se representar dessa forma, de continuar sendo desse jeito que eles são, né? É muito interessante você trazer essa sua fala, Harrison, porque a principal proposta desse movimento que a gente está trazendo aqui para a UF, né, o Arrastão das Artes na UF, é justamente essa de trazer artistas que são, entre aspas, anônimos, né, e tirar, de alguma certa forma, esse anonimato deles, né? Para mim foi quase que instantâneo escolher você como artista, né? Por termos dividido sala de aula, conhecer sua arte e saber que você o seu estilo de arte combinava com isso. Uma outra questão é que a gente tem que conversar, o nome da disciplina é Estética e Cultura de Massa, e a gente tem conversado muito sobre a questão da arte digital, né? Que a arte digital ela não toma o lugar de nenhuma arte, ela vem agregar de uma certa forma, né? A gente tem lá a Instituição das Belas Artes, né? Como o teatro e etc.,
e quando as belas artes foram instituídas, ainda não era a era tecnológica, né? Então, hoje, numa era tecnológica, é muito legal ver que, além de redes sociais, além de tudo isso que a gente vê nessa era toda de tecnologia, a gente também tem a arte ganhando seu espaço na era digital, né? Então, trazer um artista que traga a arte digital e de uma forma tão maravilhosa como você traz, né? Que a gente vê aí que você trouxe a arte digital, mas não é porque a arte digital veio para o mundo que artistas como bem representados aqui na tela temos o Van Gogh, né? Então, assim, não é porque a arte digital veio que artistas como Van Gogh vão ser esquecidos, né? Então, queria que você falasse um pouco sobre a sua visão, né? Dessa expansão da arte digital, né? E o nascimento, digamos assim, da arte digital e da expansão que ela vem tendo, assim, né, na era digital também. Sim, sim. Tipo, a gente sempre teve uma ideia de que a prática de ilustração, de desenho, sempre foi uma coisa solitária, né? Mas aí, ao mesmo tempo, tem essa profusão de 1 milhão de imagens agora que a gente recebe o dia todo, de um monte de informação, e tem milhões de artistas ao mesmo tempo, né, acontecendo. Ainda parece que tem uma ideia bem fixa do que é a arte industrial, comercial e qual que não é, né? Mas ainda assim, esses valores se invertem às vezes as coisas mudam também, né? Não tem uma regra exata, né? E aí, tipo, a gente fica nesse mar de informações, se perde, né? E a gente não tá mais tão sozinho na arte, né? A gente tá sempre recebendo ideias, colaborando uns com os outros, né? E às vezes meio indiretamente também. Talvez ainda estejamos sozinhos também ao mesmo tempo. É uma coisa meio sozinho junto, né? Então, Univitelina também, né? Tipo isso. É controverso, né? Não é tipo A arte é uma coisa ambígua sempre, determinada. né? Uhum. A arte sempre tem esse caráter de ambiguidade, seja a arte ou o artista, né? Como disse Shakespeare, né? Não importa quão complicada ou simples seja uma situação, sempre existem dois lados, né? Pelo menos dois lados, disse ele. Uhum. Então é muito muito bacana a gente perceber que assim que a arte ganhando seu espaço na era digital, a gente vê que, para mim, dá uma esperançazinha assim de que nem tudo está perdido, né? Porque a gente tem aí o Kindle tomando o lugar dos livros físicos, a gente tem como é o tema que a gente mais está discutindo, né, nessa disciplina, a questão da ciborguização de muita coisa, né? Então, a gente perceber que, mesmo com um avanço tecnológico, de uma certa forma, a arte resiste. Os artistas resistem, a arte resiste e a arte ganha seu lugar, né? Seja com poetas postando, como Manuel também, que é poeta, né? E posta seus textos aí nas redes. E para além disso, muita gente que cria vídeo ou transições e etc. A gente tem visto muito isso na internet também. Mas a arte digital também tomou o seu lugar, né? Também mostrou que, olha, vocês não vão tirar, não preciso não preciso estar exatamente fisicamente em algum lugar, eu também posso estar digitalmente,
né? Isso é muito bacana, que a arte mostrar que, olha, eu estou aqui, eu vou aparecer sim, ninguém vai me calar, né? Eu acho que eu leio mais ou menos assim. Uhum. Acho que tem tipo uma falsa ideia de que em algum momento vai surgir uma arte que vai impedir as pessoas de pensarem ou de alienação total, né, do controle das massas ou algo assim. Mas acho que a arte em si, em qualquer instância, tipo, até essa mais alienante, mais maçante que existir da indústria do cinema, cultural, qualquer coisa assim, ela também tem seu potencial de análise, de você poder questionar ela também e recriar de outra forma, né? Ainda mais agora que todo mundo é meio que produtor e consumidor ao mesmo tempo, né? Qualquer um pode chegar e fazer um remix ou mudar a arte da forma que quiser, né? A ideia da arte contemporânea é assim, né? É bem legal. Eu queria te pedir, Harrison, para você exibir aí mais algumas obras suas que toquem nesse âmbito político-social, né? Para a gente fazer o que veio fazer aqui, incomodar. Vamos criticar, vamos incomodar, mas só não podemos nos calar. Então é isso. Isso Mais, aí. mais um Vou passar pouquinho para a aí. próxima aqui. Tá bom. Esse aqui já tinha aparecido um pouquinho antes. Já tinha dado um spoiler, né? Uhum. Essa aqui eu tava pensando, analisando sobre ela, é tipo uma abstração também, né? Que é como se ela estivesse olhando só com o olho do coração, né? Como se ela tivesse aberto esse olho de alguma forma. E aí eu tava pensando sobre isso, tipo, porque primeiro eu faço o desenho, depois eu penso sobre ele, né? Tipo, eu não analiso antes de fazer também. O seu sentimento fala Aham. antes, né? Igual como essa menina tá aí, ela tá vendo através do sentimento das coisas, né? E aí tem várias abstrações, várias coisas correndo em volta dela, é como se fosse um tipo de sonho também, né? Entendi. Manuel, você quer fazer alguma pergunta? Eu achei muito legal e muito interessante essa arte que você está fazendo. Obrigado. Essa mulher, parece que o coração dela está aparecendo ali no meio, essa abertura que você fez ali, eu achei muito interessante. Parece que ela está presa em algum lugar, é isso? Acho que ela tá presa nesse tipo de olhar que ela percebeu, não sei. É como se tivessem várias referenciais de ideologias em volta dela, tipo, tem uma cruz na cabeça de um peixe, ou aquela bomba atômica que parece um órgão fálico, ou tipo essa pirâmide Illuminati, ou coisas assim, né? Como de alguma forma essas coisas convergissem em uma coisa só e rodeassem ela de alguma forma, né? É como se Entendi, fossem entendi. as ideias, né? São. Quer passar para a próxima, Harrison? Pode ser. Essa aqui é a tirinha. Uma tirinha. Aí o Manuel consegue ler também. Uhum. Já leram? Aí é de novo aquela ideia da gente estar no mundo rodeado de informação, de ter o controle sobre nós mesmos, né? A coisa da ansiedade também, que está sempre avassalando as pessoas, de estar o tempo todo online, não tá, né? Não tem um momento para desligar. Um estado de alerta constante, né? O Manuel quer falar, eu acho. A pessoa que está ali no celular está recebendo essas informações ali. Eu achei interessante essa ilustração, que é algo realmente que hoje em dia a gente percebe, né? Sim, sim.
Bacana também. Eu acho que eu devia ter te convidado, Harrison, para assistir a nossa aula de hoje cedo, antes da gente entrar em live, que é impressionante como tudo está casando com o que a gente tem conversado. E hoje mesmo a gente estava conversando com o professor Áureo sobre as questões dos celulares, né? Que a gente está conversando justamente sobre o celular ter perdido a função do celular, que é a função do telefone, que a gente não, o celular já não é mais para falar ao telefone. Então, hoje em dia, WhatsApp ou você fica sabendo se alguém está bem pelo Instagram, se alguém faleceu, você fica sabendo pelo Instagram, e assim está se dando a vida, né? Pelas redes. E a gente estava falando justamente sobre isso. E é muito legal que, em forma de tirinha, né, você tenha trazido também essa outra coisa que está incomodando na sociedade, de uma certa forma. Embora a gente esteja aqui, é óbvio que tudo isso, como eu posso dizer, a mecânica de toda essa questão da ciborguização e etc. também tem seus benefícios, obviamente. A própria questão de estarmos aqui em live, realizar esse trabalho com o Manuel, trazendo acessibilidade para o Manuel, só é possível por causa da tecnologia, porque as intérpretes aqui, elas não estão na cidade de Rio das Ostras. Eu e o Harrison estamos na cidade de Rio das Ostras, o Manuel também, porém a gente não tem intérpretes na universidade em Rio das Ostras. Então, graças à internet, esse encontro está se fazendo possível para poder tornar acessível para o Manuel, né? E para outras pessoas que vão assistir esse vídeo no YouTube mais tarde, né? Que possam ser surdas, e também vai ser acessível a elas, né? Então, tem os benefícios da internet, né? Eu acho que mais uma vez aí se mostra a dualidade, né? Tudo tem o benefício e o malefício, né? Então, ali na tirinha, a questão do controle, né? A questão... E aí a gente vai filosofar um pouco aqui, né? Falar um pouco sobre as sociedades de controle, as sociedades disciplinares, né? E como a gente está preso, né, nessa coisa do 24/7, né? Que a gente está nessa coisa do celular, é praticamente impossível, né? Eu mesma aqui estava com o meu celular aqui pegando as perguntas para poder fazer, enquanto a gente está no computador ao mesmo tempo, e praticamente a gente praticamente não a gente desaprendeu a se comunicar sem a tecnologia. E você é muito impressionante como você faz uma arte digital para criticar a digitalização. Sim. Então, assim, é muito essa dualidade e esse looping, né? É muito interessante a gente pensar. A gente é um artista digital criticando a digitalização e trazendo isso por um meio digital. Então, assim, é meio que como a gente tenta fugir, mas ao mesmo tempo a gente não pode fugir. Porque se a gente fugir, a gente perde as nossas armas para poder cutucar, para poder né, mover, digamos assim. Até porque não faz sentido eu fazer uma crítica para algo que botar tipo num livro a crítica para algo digital, e a pessoa que está no digital não vai ver esse livro, vai estar vendo o digital, não vai estar vendo a crítica em si, né? Então a gente meio que tem que entrar no ambiente deles para poder tirar eles de lá, né, de alguma forma. Não tirar totalmente, claro, tipo dar essa ideia de que tem que comedir o que você está fazendo, que vai ser uma delícia para a ansiedade depois, quando você não perder o controle totalmente, de tipo, não perceber que tá no celular o tempo todo, a maior parte da sua vida, né?
E tem essa coisa da luz azul também, que eu botei na tirinha, na iluminação, assim, né? Que tira o sono da pessoa. É verdade, que esse óculos aqui, inclusive, é para proteção de luz azul. Até isso, né? É a preparar o corpo para a ciborguização, né? Sim. Os óculos já têm uma proteção de luz azul, justamente para a gente poder ficar confortável, já que a gente está nessa era tão tecnológica, a ponto de eu não posso, eu uso óculos, eu preciso usar meus óculos, mas eu também preciso me proteger da luz azul que me prejudica meu sono, que me dá dor de cabeça e etc, né? Então, até nisso, já a tecnologia já está interferindo, né? O Manuel quer falar. Então, a tecnologia, ela precisa realmente ter um cuidado, né, com essa questão do controle, com as coisas que estão à nossa volta, às vezes escolhas erradas que nós fazemos, né? E como vocês comentaram aqui, às vezes prejudica os olhos, ressecamento, ou então dor de cabeça, e tudo isso tem que ter uma medida certa, né, para usar a tecnologia. Tem uma questão, aquela frasezinha que é bem clichê, né? Mas tudo em excesso faz mal, não é isso? Então, assim, então eu acho que a gente está numa era em que o excesso, a gente se combate para poder cometer excessos. Então, eu uso um óculos de luz azul porque, sim, eu quero cometer o excesso de ficar no celular muito tempo. Então, para isso, eu vou usar um óculos de luz azul. Com proteção de luz azul, né? Então, assim, ou às vezes eu não quero, mas eu preciso, né? A gente está aí, ainda não acabou, né? A gente está no meio de uma pandemia mundial, e muitas coisas são mediadas pela internet, então a gente meio que não tem como fugir de estar no computador ou no celular o tempo todo, e aí a gente acaba tendo que se auto-ciborguizar, não, vamos né, criar esse neologismo aí, né, para poder atender a essas demandas que o mundo está impondo sobre nós, né? Porque se não for dessa forma, não é de forma nenhuma. Não é isso? Então, para poder continuar, até no ambiente universitário, para poder continuar tendo aula, para poder continuar adquirindo conhecimento, a gente vai ter que ceder de alguma forma, senão a gente o nosso cérebro não expande mais, né? Se a gente, não, eu não quero tecnologia de jeito nenhum. Não tem como mais, né? Não tem como fugir. É impressionante, não tem como mais fugir. Uhum. Mas aí também tem uma série de consequências que vem acontecendo, né? Da incidência de ansiedade, de depressão, até mais pelos universitários, né? Eu que tive problemas graves com isso também, não consegui me controlar direito. Você tem alguma arte que toque nessa questão da depressão, da ansiedade? Sim. Essa aí mesmo já fala muito de ansiedade, né? Entra em Sim. várias questões da tecnologia, dos algoritmos, né? Esse controle do não controle foi uma coisa que eu pensei muito também. Vou passar para a próxima, pode ser? Tá bom, pode ser. Isso aí é na lixeirinha. Tipo, da gente ressignificar os espaços também, de como a gente lida com o lixo na sociedade, né? E, tipo, eu consegui ter uma visão artística de uma lixeirinha que tinha aqui perto de casa. De alguma forma ela me encantou, assim, não sei. Que é, tipo, uma visão do grotesco no belo também, né? Do que é considerado grotesco, né? Porque a gente está sempre querendo se afastar do que a gente produz, desse lixo, né? Só que ele sempre persegue a gente de alguma forma.
É tipo... É Eu uma acho que. relação... pode Ah, não, falar. desculpa, perdão. Pode falar. Não, Uhum. mais uma vez, não, eu acho, assim, foi meu tema de pesquisa, né, para dissertação, não, perdão, para monografia, e também é o tema que eu pretendo continuar na minha pós, né? Então, a questão da dualidade, para mim, é sempre uma coisa que eu quero tocar nesse assunto, né? E é muito, muito impressionante como você falou assim, tinha uma lixeirinha perto da minha casa e eu consegui enxergar a arte nela, né? E é justamente isso, né? Eu acho que é sobre isso que a gente precisa falar, né? Que no caso, olha quantas camadas tem a sua ilustração, né? Ela de fato, foi esse lixo que você retratou. A gente vai lá para Magritte, né? Que retratou o cachimbo, que não é o cachimbo, é só a representação do cachimbo. Então, você representou o lixo da sua, da sua rua, né? E esse lixo que você representou, ele não deixou de existir, ele ainda está aí no mundo, né? Que a gente está nessa produção de lixo cada vez maior, numa produção inacabável, que é garrafa de água, embalagem para embalagem daquilo, não sei o quê, e quando às vezes chegam umas encomendas aqui em casa que o produto é desse tamanho, mas é tanta embalagem, e eu fico assim, gente, eu juro, eu fico tentando ressignificar tudo, né? Eu tomo melatonina, né? E ontem acabou minha melatonina, um vidrinho de melatonina. É um vidro desse tamanho e ele é cheio até aqui só de comprimido. Poxa, E eu falei igual assim, um gente, pacote de Ruffles. exatamente, né? E assim, aí eu fiquei assim, eu falei para as meninas, para as minhas filhas, bom, gente, eu não vou conseguir jogar isso aqui fora. Eu vou ter que usar esse pote para esse potinho para alguma coisa. E aqui em casa é cheio disso, sabe? Tipo, se eu for mostrar, eu tenho um negocinho aqui que eu achei na rua, que é aquelas tampinhas eu acho que de hidrômetro. Eu chutei isso na rua, falei assim, cara, isso daqui vai para minha casa e tá aqui na mesinha do meu escritório, que serviu para botar aqui coisinhas, né? E é isso. O Manuel tá mandando aqui mandando mensagem que o computador dele não tá. Só um minuto. Desculpa. Eu não sei se o Manuel está conseguindo acompanhar, mas de qualquer forma. Ele voltou aí. Pronto. De qualquer forma, ele vai poder ver depois que a Jaqueline está traduzindo aí, né? Tá. E saiu. Acho que ele estava com algum problema na internet. Mas, Jaqueline e Elisângela, por favor, continuem, que está sendo gravado e ele vai poder assistir depois, tá? Então, Harrison, eu acho que isso que você traz, né, essa crítica, né, da produção de lixo, né, a gente vê ali é muito interessante que a gente vê que tem muita coisa fora da sacola, né? Esse lixo que está fora da sacola, o lixeiro vai pegar ali os sacos, vai tacar dentro do caminhão, aquele lixo que está fora da sacola vai para o chão, né? E são tantas camadas que a gente vai desdobrando, né? E é muito interessante que você trouxe tudo isso, né? O que aparentemente é uma coisa simples, está ali retratada de uma forma tão magnífica. Eu estava pensando muito nessa relação que temos com o lixo, né? Ainda mais na época que eu fiz isso aí, e também porque eu estou cercado de lixo agora, porque tipo, a visão do meu quarto que eu tenho agora é tipo um lixão de reciclagem, sabe?
E aí eu tô sempre acordando e olhando para o lixo, assim, de alguma forma, e eu tô sempre vendo meio que esculturas no meio daquilo, né? É como se o lixo também falasse de alguma forma do que ele já foi antes, do que ele... É como se ele fosse a sociedade em si também, né? A gente nos vê nós mesmos no lixo também, de alguma forma. Verdade. Clinicar o olhar, né, Uhum, para isso é muito importante, né? Para a gente olhar, seja para uma lixeira e conseguir enxergar a arte, né? No seu caso, você transforma isso em arte digital. Existem também catadores que reciclam e que transformam o lixo em arte tangível, né? Então, eu acho que esse clinicar o olhar dessa forma é de uma importância imensa, né? Para a pessoa que eu não sei se tem nada aqui por aqui, mas tem uma coisa aqui do lado, ó. Essa é uma escultura em madeira, né? Que foi feita de uma árvore que tombou, que caiu no sítio de um amigo meu. E aí ele criou essa uhum, coisinha aqui para mim e eu pintei, né? Fiz aqui um uhum, DKP, né? E isso daqui é o que você veria no lixo, né? A árvore tombou, madeira tombou, e joga no lixo, né? Ou fica lá jogado no sítio e etc, né? E tem bastante, tem muito aqui no meu escritório tem muita coisa, né? Desses exemplos que eu poderia trazer, mas eu acho que tem uma guirlanda ali, eu que escrevi sobre a Ofélia, né, na monografia, então eu tenho uma guirlanda ali que eu também catei do lixo tudo ali, as coisinhas, a madeira para fazer a guirlanda e etc. E essa ressignificação do lixo também é muito importante, né? Porque ele vai estar aqui no mundo durante muito tempo. Não é porque a gente jogou na lixeira que aquilo dali deixou de existir, né? Que ele vai continuar ali existindo. Eu que sou a encrenqueira, né? Eu vejo direto, né? Eu adoro causar com as pessoas na rua, jogam lixo no chão. No outro dia aconteceu isso, de um homem tá com o filho, andando com o filho, carregando o filho na mão, e aí ele estava chupando picolé e jogou a embalagem do picolé no chão. Eu falei assim: olha, essa embalagem aí, você vai morrer, o seu filho vai ser um adulto e ela ainda vai existir. E aí ele ficou assim: o que você tem a ver? Enfim. E aí começou uma discussão. Mas é isso, né? O lixo não é porque a gente não está mais vendo que ele deixa de existir. E você trazer isso retratando, né? Aquela coisa como eu estou interpretando sua obra, mais uma vez, né? É o meu olhar sobre a sim, sua sim. obra. E aí vamos, agora que o Manuel voltou, né? Perguntar para ele como essa ilustração chega até ele, né? Como a sua arte chega até ele, essa obra. Eu não sei se ele está olhando para a tela. Não, tá não. Flávia, você tem sinal? Se eu estou com sinal? Se você tem sinal, não, né? Sinal de internet? Não, não, deixa, não tem não, peraí. Depois eu te explico. Ah, sim, eu consigo visualizar a lixeira, né, a pintura da lixeira como uma forma de arte ali, né, sendo retratada.
Eu não consegui compreender muito bem, só vi mesmo essa questão, como eu coloquei. Seria, a princípio, isso. Eu acho que ele não pegou a parte que a gente estava comentando sobre a produção de lixo no mundo que está desenfreada, né? Eu queria saber se o Manuel consegue enxergar essa questão da produção de lixo e que o Harrison, de certa forma, traz essa questão na obra dele. Sim, parece que as pessoas não têm controle a respeito disso, né? E elas, como foi dito aqui, elas colocam em qualquer lugar, seja na rua, e aí os ambientes vão ficando cada vez mais degradados, né? Seria essa questão, né? Só respondendo aqui que eu me toquei do que era o sinal. O sinal é como um gesto para me chamar, né? Não, eu não tenho. Mas se o Manuel quiser criar um sinal para mim, eu aceito de bom grado. Pode ser esse sinal aqui, assim, nesse local. O F de Flávia. Ok. Perguntou se você gostou. Então, eu acho que... Harrison, você tem mais alguma coisa que queira mostrar ou que queira dizer? Bom, sobre essa obra aí, acho que a gente já falou que tem, tipo a produção de lixo está chegando, tipo, num limite, né? E a gente tá meio que se vendo nesse lixo, de alguma forma. A gente tem que se ver, né? Porque também tem esse ideal de que o lixo ele tem que ser escondido, tem que ser uma coisa do desagrado do ser humano, que ele... mas aí o lixo acaba fazendo parte da gente também, né? Verdade, né? Se produzimos é nosso, né? Uhum. É aquilo, se produzimos é nosso. Se eu produzir uma arte, ela é minha, por que que só aquilo que é de bom grado, que é feliz, que precisa ser nomeado como meu? Não, o lixo também é meu, né? O Manuel quer fazer uma colocação. Sim, nós temos também responsabilidade sobre isso, né? O que nós fazemos, qual o destino que a gente dá para esse lixo, né? Então, se a gente está na rua ou se a rua está suja, isso tem uma consequência, né, no mundo de uma forma geral. Então, isso, de uma certa forma, é uma responsabilidade minha, né? Eu estou causando isso. Então, é preciso que eu dê um destino correto para esse lixo. Tá certo. Tem muitos artistas também que estão fazendo isso, né? De fazer escultura com lixo, de trazer essa reflexão de volta, né? Eu consigo lembrar, não lembro em que ano eu fui numa exposição do Farnese de Andrade, né?
E ele fazia muito isso, né? De pegar cabeças de boneca que ele encontrava no lixo e etc. Aliás, o que caracteriza muito o Farnese é justamente a questão das bonecas ali, né? De mexer com as bonecas. E a grande maioria das bonecas que ele que ele pegava era que ele catava realmente em lixos e etc, né? E a gente vê que essa questão não é uma coisa da contemporaneidade apenas, né? De só hoje a reciclagem, só hoje... Não é. A questão é que, diante de tanta... discriminação, digamos assim, com relação... O Manuel me mandou uma mensagem, perdi meu raciocínio. Mas diante de tanta discriminação digamos, com o artesanato, né, que o artesanato não faz parte das belas artes e etc., a gente não conseguia visualizar determinadas coisas, né? Então, quando se coloca a uma determinada margem a questão do artesanato e não reconhecer o artesanato como arte, né? A gente começa... É aí que começa a questão de não perceber que a reciclagem não é uma coisa de hoje, né? Não é só hoje. Mas hoje, graças à visibilidade que muitas pessoas começaram a ter e etc., isso está podendo ser divulgado de melhor forma, né? Então, assim, a questão de... eu inclusive comentei, eu acredito que na aula do professor Gilmar, sobre esses dias ter visto um homem que faz vassouras, que ele faz um fio com garrafa PET, e da garrafa PET ele cria uma espécie de linha, e ele criou uma máquina através de como é o nome daquela esteira, né? Aquela de fazer exercício. E aí ele criou uma máquina com aquilo, e aí ele fala assim, olha, a NASA tem que estudar o brasileiro, a NASA tem que estudar o povo pobre, e não é sobre isso, né? Não é sobre, o pobre ele tem que se virar mesmo, e o pobre tem criatividade, e o pobre... Não é sobre isso. A questão é, dê mais recursos que você vai ver do que somos capazes. Se com poucos recursos nós somos capazes disso, imagine com recursos maiores, né? Então, a crítica política social, ela está nisso tudo. Ela está na pessoa que eu lembro que quando eu era mais nova, né, tinha muita coisa de fazer bolsa com anel de lata, de fazer estojo com anel de lata, essas coisas, né, de fazer crochê com anel de lata, fazer coisinhas assim. E a gente está numa eterna busca de ressignificação, né, desses materiais, de ressignificar o lixo, de ressignificar determinadas coisas, e isso é muito importante. E a gente está aqui nessa discussão. Diante da obra de Harrison Pierre, a gente conseguiu viajar para determinados pontos, e é isso que é o incrível, né? A gente ter essa possibilidade de ver o que me pertence, né? Que esse lixo me pertence, então eu não é quase como assinar aquele lixo como se assina uma obra, né? Eu estou jogando aqui fora, tem ali retratado o copinho de Guaravita, né? Eu estou aqui jogando o copinho do Guaravita fora, vou assinar aqui, Flávia Rebelo, esse lixo é meu, né? E tomar responsabilidade por esse lixo também. Assim como você toma responsabilidade por uma obra, por um livro, por o que quer que seja, você seja lembrado pelo seu lixo também, né? É mais ou menos isso. Sim, é tipo uma ideia de que está tudo conectado também, né? Dessa arte ser como uma ponte para a ideia do lixo também, né? E como esse lixo, ele fala por si de várias formas, né? Tipo aquele saco ali para cima parece um coelhinho, sei lá.
Tava pensando nisso. Dá pra ficar viajando. Eu lembro de uma exposição que eu fui que tinha várias cascas de laranja pendurada, e com o tempo essas cascas elas iam apodrecendo, né? Aí ia mudando o cheiro também. E aí era essa ideia da efemeridade também, do que o lixo passa pra gente. E a gente tá sempre com uma repulsa de certas ideias, tipo, a sociedade em geral, na verdade, né? De envelhecer nessas coisas, de uma ideia do que é uma sujeira, do que não é, do que é o nojo, do que não é, né? Eu não posso estar sujo, eu não posso estar desarrumado. O que vão pensar se me virem carregando isso? Como é visto o catador de lixo, né, o reciclador? Como é visto os garis, né, que fazem a limpeza urbana? Como são vistas essas pessoas, né, que o que vão pensar de mim se eu fizer tal coisa? Eu não posso, sei lá, ficar andando com essa sacola porque vão pensar tal coisa. Eu não posso ficar, leva isso para o lixo você porque eu tenho vergonha. Coisas assim que tão banais, né? Tem a ideia de utilitarismo do capitalismo também, né? Exatamente. O lixo não vai servir para nada, não vai. Então ele deixa ele lá, tipo, uma representação de morte também, né? Sim, porque é morto, sim. fica esquecido e é jogado para lá. O dejeto, né, que tem que ser excretado, tem que ser posto para fora e nunca mais visto, né? Então, aquilo dali é nojento, é porco, sabe? Então, se um copo de Guaraná natural, não vamos fazer propaganda, porque esse vídeo vai para o YouTube e ninguém está me pagando. Puxa. Mas o copinho... um copinho ali de Guaraná natural se torna uma coisa assim. Nojenta, que não é tão natural assim, se torna uma coisa nojenta, sendo que há 2 minutos eu estava colocando ele na minha boca. Né? Eu estava com aquele copinho na minha boca. O canudo se torna uma coisa nojenta, sendo que há 2 minutos eu estava ali, né? Então não faz sentido. Como isso pode se tornar uma coisa? Vamos ressignificar, vamos trazer de uma outra forma. Essa semana a minha filha precisou fazer uma experiência, ela tinha que fazer em casa para levar para a escola, que era para ela criar como se fosse um pulmão, né? E com garrafa PET e com canudo e etc. E eu falei assim, olha, criar isso não vai ser nem um pouco difícil. Difícil vai ser a gente encontrar os materiais, porque a gente não usa canudo. Aqui em casa são os canudinhos de vidro que a gente tem, né, para utilizar. E eu não bebo refrigerante. Então aqui em casa não tem, não tem garrafa. Então o que a gente fez? A gente mora num condomínio e a gente saiu procurando garrafa nas lixeiras dos blocos. A gente saiu procurando garrafa para poder reciclar. E eu comprei um saquinho de canudo de papel, né? Aí tinha que ter massinha. Então vamos fazer a massinha, né? Então vamos lá, farinha, sal, água e tal. Porque como que eu vou retratar? Que imagem é essa que eu quero passar para minha filha de que eu quero retratar um pulmão respirando, se eu vou pegar e produzir mais lixo que vai me impedir de respirar, que vai impedir a terra de respirar e etc. Né? Mais uma vez a coisa dúbia aí, né? Uhum. Então, poxa, tudo bem, vamos mostrar um pulmão, etc. Vamos fazer de uma outra forma, sabe? E eu falei para minha filha, eu falei assim, olha, você leva para o seu professor e você leva tudo que você aprendeu ao criar isso daqui. Entendeu? Porque tinha que ser feito com bexiga e tal. Tudo foi adaptado. Eu sou body piercer, aqui em casa tem luva cirúrgica. Não, vamos fazer com a luva. Não vou comprar uma sacola de bexiga à toa, né? Bexiga, balão de festa, né? Cada lugar fala de uma forma.
E eu não ia comprar uma sacola de bexiga à toa, que ia ser gasto, ia usar 2, vem 50, ia usar 2 e sobrar um monte, e daqui a pouco ia querer encher de água para brincar de coisa, daqui a pouco joga um monte de bexiga no lixo, e é isso. Né? E aí é a produção de lixo desenfreado. Uhum. Então, olha o quanto cutucou, né? Isso porque a gente tem um tempo limitado aqui para a gente conversar, né? A gente está aqui há cerca de 1 hora, né? Mas acho que daria aí eu acho que talvez com Gravar uma um podcast. cerveja e Uhum. etc. A gente ficaria umas boas horas aí só nessa arte aí do Harrison. Mas é isso, da minha parte, eu acho que eu já posso. Eu já quase não falo, né? Sou uma pessoa que fala muito pouco. Claro. Mas eu acho que da minha parte podemos concluir e passo aí a palavra para o Manuel, que está querendo. Só uma coisa que eu fiquei meditando aqui, fiquei refletindo. A questão do lixo que nós estávamos conversando aqui. As pessoas acham isso natural, essa questão do lixo, jogar em qualquer lugar, né? Para as pessoas é natural. A maioria das pessoas acha que é natural descartar o lixo dessa forma. A gente está numa era em que muitas coisas que não deveriam ser naturalizadas são naturalizadas, né? Não vou entrar em todas as questões aqui, porque senão realmente seria um podcast imenso, né? Mas muitas coisas estão sendo naturalizadas e não deveriam ser naturalizadas. É uma ideia já construída há muito tempo, né? Exatamente. E a questão... Tem que ser assim. Exatamente. E a questão do lixo é uma delas e é uma constante, né? E é muito impressionante, assim, que a gente, voltando assim na questão de tirinha, né? A gente vê muita tirinha que incomoda, né? Tem uma tirinha que não é recente, eu acho que da época do Orkut, talvez. Que as pessoas, alguém fala assim, nossa, esse tempo tá louco. E jogando um lixo na rua. Eu sei o tempo. Né? Então, tipo assim, o tempo realmente não tem como você esperar que no inverno faça frio, que no verão faça calor e assim, e que tudo flua naturalmente, se você não está deixando a natureza seguir o ciclo dela. Você está impedindo a natureza de seguir o ciclo dela. Você está jogando lixo na rua, você está queimando floresta, você está fazendo diversas coisas. Como que a natureza vai seguir o ciclo dela natural dessa forma, né? Vai seguir a nossa natureza agora, que é Exatamente, essa, né? a gente está interferindo, tá fazendo com que a natureza faça o que a gente quer que ela faça, né? O que a gente não quer que ela faça também, né? O que a gente não quer, na verdade, colocou bem. Pode passar para outro? Pode. A gente vai continuar nessa para sempre. Olha, a mulher chorando. Esse aí tem aquela ideia bem Foucaultiana de vigiar e punir, né? E é tipo uma figura feminina também. Então é uma ideia mais, tipo... tipo, não sei o que dizer agora. Acho que ela já fala por si só, né? O que você interpreta disso, Flávia? Antes de eu falar como eu interpreto, eu gostaria de ver o Manuel está perguntando se entenderam mesmo minha pergunta. O que ele... Não, eu não entendi, eu acho. Acho que ele vai escrever, Elisângela. A segunda pergunta.
Eu perguntei sobre o que você pensa sobre pessoas acham bizarro em comum. Acho que ele está querendo dizer o que você pensa do ponto de vista das pessoas, o que você acha sobre as pessoas verem a sua arte dessa forma. Acho que é isso que ele quer dizer. Acho que é uma coisa intencional também, porque eu quero chocar o público de alguma forma, né? E aí, se eles estão vendo assim, então tá certo. Tá atingindo o objetivo, né, Harrison? Não é para ser uma coisa para olhar só normal e tá tudo bem. Vamos continuar seguindo do mesmo jeito, né? Era isso, Manuel, que você queria saber? Então tá certo. Elisângela, Manuel, você pergunta, queria saber o ponto de vista do Manuel sobre essa obra. Essa mulher nua, chorando, essa lágrima descendo pelo seu rosto, parece desespero, parece que ela está triste. E esses olhos parece que são pessoas olhando para ela, fazendo uma avaliação dessa mulher chorando, parece isso. Quando eu vejo esses olhos, eu me remeto a pessoas olhando para ela, que está nua, está ali chorando, exposta diante das pessoas. Sim, sim. É tipo uma coisa de injustiça feminina, da relação da indústria pornográfica também, né? Não consigo pensar assim, né? Como você não me deixou interpretar? Deixa sim, pode Não, interpretar. você não me deixou, porque você já colocou vigiar e punir no meio, então Ah, tá. já moveu o meu olhar, né? Desculpe. Tem como olhar mais, vai lá. Não, mas realmente, de fato, assim, eu como mulher, né, vou interpretar na questão filosoficamente e pessoalmente, né, a questão de você não ter mais a liberdade, né, que você está sendo vigiada e de uma certa forma invadida e também além da questão de julgada, né, o tempo todo, né? Eu como mulher que além de tudo sou modificada corporalmente, trabalho com modificação corporal, tenho que tocar nessa questão sempre, né? Então, assim, a questão de ser uma mulher ali nua, com os seios, assim, apesar de os braços dela estarem ali tapando a posição dos mamilos, né? A gente vê ali que as lágrimas também estão ali servindo de roupa para ela, né? Vestindo ela. Então, nem nua você pode ficar, que até suas lágrimas, você se cobre até com as suas lágrimas, né? De alguma forma você tem que estar coberta. Você não consegue ter liberdade de forma nenhuma que de alguma forma você se cobre, nem que seja com as suas próprias lágrimas, porque tem gente te vendo, tem gente te julgando, tem gente te tirando o seu direito de ser, digamos assim, né? O Manuel quer falar. Eu concordo com o que você falou.
a respeito desse olhar das pessoas fazendo um julgamento dela. Eu estou de acordo. E realmente eu não havia pensado dessa perspectiva que vocês tinham colocado também. Harrison? É um corpo visto como objeto de desejo também, né? Então, as pessoas nem sempre querem estar nesse papel, né? E ainda são colocadas nele forçadamente, né? E tem a coisa do sangue também, da menstruação, talvez. Tipo, Que como... também é um tabu, né? Aham. Essa coisa dos galhos nascendo, eu não sei direito por que eu fiz isso. Deve ser, tipo... Não sei, tem muita coisa a se pensar, né, na verdade. Não, realmente, aí é uma coisa que eu, de fato, não tinha nem parado para pensar nessa outra camada, segunda não, né? Nessa outra camada, né? Da questão do tabu também da menstruação, né? O tabu que é a menstruação e de como os olhos ali em volta daquela mulher que menstrua, que sangra e que se cobre por vergonha, por não quero ser vista, não quero que saibam, que é naturalizado hoje em dia que se uma menina menstrua na rua e suja a calça, é motivo de vergonha, é motivo dela ficar inibida, ela não pode, o sangue dela não é naturalizado, e etc, né? E tem ali os olhos julgando, os olhos criticando, os olhos mal vendo, né? Então, mais uma coisa aí, né? Mais uma camada da sua arte, né? E pode ser visto tipo uma sociedade em geral, a pessoa, a mulher, pode ser qualquer pessoa, na verdade, né? Que vai ser julgada, sim, que vai ser vista, que vai ser coberta de lágrimas. Porque, tipo, todo mundo também tem uma natureza feminina dentro de si, até os homens, né? Uma vez... E suas próprias vergonhas, seus próprios tabus, né? Sim, sim. A sociedade, mais uma coisa que a gente estava comentando em aula hoje, que a gente está há 22 anos no século XXI, mas nem parece que a gente já entrou nele, né? Sim, sim. Porque são tantos tabus que persistem, tantos tabus que ainda são, de uma certa forma, jogados ou empurrados, né? Tem que ter tabu com isso, isso daqui não pode ser naturalizado, isso daqui não pode ser visto como comum, né? Eu tenho uma filha de 10 anos e ela já está, segundo o pediatra, próxima de menstruar, né? E aí a gente estava conversando esses dias sobre ela plantar a lua dela, né? Falei assim, filha, quando você menstruar e tal, vamos ritualizar isso e plantar a sua primeira lua e etc. Porque se eu deixar que ela seja de uma certa forma contaminada por essa sociedade desses poucos olhos que você retratou aí, que representam uma parte grande da sociedade que quer colocar um tabu em cima disso, colocar um tabu de que a menina que menstrua, ela por exemplo, uma outra coisa que a gente estava conversando também, foi um tema na aula do professor Gilmar, que é antropólogo, né? Muitas tribos, né? Quando a mulher menstrua, tem a menarca, né? A primeira menstruação, ela é presa num tronco e aquilo dali não é uma punição, pelo contrário, é um ritual prazeroso para ela naquela cultura, né? Então, a gente tem que entender que a gente vive em um planeta multicultural, né? E
colocar tabu em cima do corpo do outro, colocar regras em cima do corpo do outro, tinha que ser a última coisa que deveríamos pensar, né? Tem tanta coisa acontecendo que a gente tem que realmente se preocupar, que o sangue do outro me incomoda, a roupa do outro me incomoda, a fala do outro me incomoda. Como que tem tanta coisa que a gente tem, que precisa consertar, e o que a gente está preocupado são outras coisas menores, né? Então, isso é realmente impressionante, e isso é muito discutido lá, né, por Foucault, né, no Vigiar e Punir, essas questões de vigiar e punir de fato, né? Essa vigilância está cada vez maior, né? Agora com a internet também. Parece que não tem um tempo de liberdade para as pessoas. E a gente está sempre em volta dessas construções também, religiosa e conservadora, né? Bom, a gente já está aqui com mais de 1 hora de live, né? E a gente tem um tempo aí, a gente não, infelizmente não precisamos pedir autorização para poder contar com o auxílio aqui das intérpretes. Então, vamos começar a encerrar. Fazer a saideira. Para a gente poder... Esse vídeo vai estar no YouTube, e também nos dias 13 e 14 de julho, o Harrison vai estar... 13 e 14 de julho de 2022, vamos contextualizar aqui, né? Porque esse vídeo vai estar aí na internet por décadas, espero. Então, nos dias 13 e 14 de julho de 2022, o Harrison vai estar expondo alguma das artes dele lá na UF. O professor Áureo chegou aí. Eu já estava aqui. Eu peguei parte da discussão, porque eu estava fazendo algumas coisas minhas aqui em casa, né? Mas eu ia e voltava. Quero, em primeiro lugar, parabenizar você, viu, Harrison? Obrigada. Gostei muito do seu trabalho, tá? Muito bonito, muito bom, forte, né? Um trabalho bem impactante, como a gente está precisando no mundo de hoje mesmo. Muito, muito legal o seu trabalho. Gostei da discussão, gostei da forma como você, a Flávia e o Manuel levaram a discussão. Muito boa, muito boa. Acho que deu uma boa... Acho que vai ser uma boa participação no nosso arrastão das artes, seu trabalho. Não tenho dúvida disso. Tá bom? Quero te agradecer por ter aceitado vir aqui, aceitado participar desse nosso projeto. Né? Eu acho legal isso acontecer. Tá? E parabenizar a Flávia e o Manuel pelo desempenho dessa live. Ficou muito bom. Eu estou entrando, porque eu ouvi você dizer que vai terminar, porque aí eu já desligo a gravação. Tá bom, professor. Entendeu? Na hora que você pode despedir, desculpa. Não, tá ótimo. Não, pode encerrar direitinho, né? Tá bom, não, estava pontuando. Eu fiz só agradecimento para vocês saberem que eu não estava totalmente afastado. Eu estava aqui, a minha letrinha estava aí, mas eu estava indo e voltando. Eu só não quis interromper, que estava indo tão bem a discussão de vocês, que eu não vou interromper aqui. Agora você falou que eu fico aí eu achei que era o momento de eu entrar. Aí eu entrei agora no finalzinho. Que bom, professor. Mas depois também assistir na íntegra também. Sim. Não, depois eu vejo com calma a gravação. Tá bom. Não, eu estava pontuando aqui que o Harrison vai expor algumas das obras dele lá na UF, né, no campus de Rio das Ostras, aqui no Curo, dia 13 e 14 de julho, né? Os 2 dias teremos obras de Harrison Pierre lá. Estou tentando, não sei se vou conseguir, mas estou tentando aqui, de outros meios que não sejam pela UF, conseguir intérpretes para o Manuel poder participar lá, né, efetivamente no dia do arrastão, né? E agradecer demais a todos, não tem uma escala, né? Agradecer demais ao professor Áureo pelo cutuque, né, que sempre dá na gente, que dá aquela cutucada na gente, para a gente se mover, se mexer. Então, pela iniciativa, pela ideia do arrastão, eu estou me despedindo da faculdade, né? Estou me formando agora,
dia 6 é meu último dia de aula. Parabéns, Flávia. E estou encerrando de uma maneira incrível, né? Com o Arrastão vai ser uma despedida incrível da UF, né? Uma despedida entre aspas, porque vou fazer o PP Cult, né? Mas convidar o Harrison, que foi meu colega de turma, né? Também aí aluno de Procult. Muito obrigada às intérpretes, né, que tornaram isso possível, né, porque valeu. Para trazer acessibilidade também é mais uma forma da gente cutucar a sociedade, né? Se a gente está aqui cutucando, mostrando, olha, isso não está... Se a gente trouxe a obra de arte falando do lixo, reclamando do lixo, se a gente traz a mulher sangrando, reclamando do tabu, a nossa própria live aqui também já é uma forma de cutucar a sociedade. Olha, não está acessível para todo mundo. Não está acessível. Como a gente comentou aqui, está tudo precisando ser online, justamente porque a gente precisa da acessibilidade para o Manuel. E dar acessibilidade também para que outras pessoas que vão assistir essa live no YouTube possam participar e conhecer a arte do Harrison e conhecer também, entender mais e também conhecer o que é produção cultural, o que é essa coisa de produzir cultura, né? Então, muito importante. Então, muito obrigada, Jaqueline e Elisângela, muito obrigada por tudo isso, por todos esses dias e semestres que vocês ajudaram aqui, né, na interpretação das palavras para o Manuel e, principalmente, por terem aceitado aqui esse convite para participar desse trabalho que o nome nem condiz com o que foi, porque não é um trabalho, é um prazer enorme, é indescritível. Muito obrigada a todos pelo convite, obrigada, Harrison, obrigada por nos informar mais. Muito obrigado também, porque é uma realização para mim também poder compartilhar essas artes com vocês, as coisas que eu fico tempos em tempos fazendo, né? Que ótimo, que bom de poder ter criado esse espaço para você, para os outros artistas também. Acho legal isso, muito legal. Acho que é uma troca, né? Isso é uma troca. Sim. Aí tem que fazer mais isso, tá trocando esse tipo de coisa tão legal, tão boa. Então, gente, eu vou interromper a gravação, tudo bem? Tá ótimo. Tudo bem. Então, gente, tchau para vocês. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Né? Obrigado a todos que participaram, tá? Então, muito obrigada, professora. E assim, se puder